Vocês estão em Curitiba. Se, de acordo com o seu B, sem contar a fundação, sem contar custo indireto, ela sairia a partir de uns 130 mil reais. Tu tem ideia de quanto é que tu gastou? Desculpa perguntar assim, se não quiser falar, não tem problema, tá? Aqui na minha cidade, que se chama Quitandinha, o preço de uma obra convencional com um bom acabamento, né? Não vamos dizer que é um acabamento fino, assim, mas com um bom acabamento. Gira em torno dos 1.500, né, o metro quadrado, mais ou menos. Essa casa aqui, ela foi gasta mais ou menos R$ 1.000 o metro quadrado. Nossa. Gira em torno dessa faixa. Verde equipamentos, verde equipamentos, verde equipamentos. Equipamentos para uma vida mais verde. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar com o Lucas do @sercosmico_oficial lá no Instagram, que eu encontrei por acaso, que ele construiu uma casa linda de pau a pique de diversas técnicas de bioconstrução. E eu achei muito lindo, não só a forma como a casa ficou no final, como também os motivos dele, foi uma coisa que me tocou. Então, Lucas, prazer em conhecer a Amanda. Fernando, tudo bom? Prazer estar falando com vocês. Sempre acompanho o vídeo de vocês, então foi uma felicidade aí o contato. Ai, que legal. Ó, E, que casa bonita, viu? né, já tô olhando ali. Tu trabalha com o quê, Lucas? Fala um pouquinho de ti. Apesar da gente, né, estar fazendo aí, casas em bioconstrução, na verdade sou psicólogo, não sou profissional da área, nunca fiz nada na área, né? Então a gente começou fazendo a nossa casinha e aprendendo aí no decorrer do processo. Então vocês construíram essa casa que tá aí atrás. Isso. Ai, meu Deus, me conta aí como foi. E foi tu mesmo botando a mão na massa. Isso, então o início foi o seguinte, eu sempre fui ligado a questões relacionadas assim, ao meio ambiente, né? Mas né, na época que eu comecei a pensar em bioconstrução, estava mais ligado a outras questões. Bioconstrução eu nem conhecia, não sabia, não existe na minha região, né? Nem casas tradicionais. Eu estou localizado aqui no Paraná, bem próximo a Curitiba. Como é uma região de Mata Atlântica, né? Tem bastante florestas aqui. Então, as casas antigas aqui eram todas de madeira. Não existe casa de barro na minha região. Eu tenho algumas informações que lá para o norte do Paraná, sim, tem algumas casas nesse sentido, mas na minha região não existe. Então, não existe mão de obra, não existe nada. E o primeiro contato que eu tive foi através de uma notícia do G1, que apareceu por acaso no Facebook, que era do casal lá de Guaraciaba, né? Eu Sim. esqueci o nome dele agora. É o do Bioconstrução Guaraciaba. Tem até uma E, collab com eles aqui no canal. Vou deixar no card, gente. Maravilhosa a casa deles. Minha inspiração também. Isso. Daí, a partir desse momento, eu vi que era possível, né, construir uma casa buscando maior essa questão da sustentabilidade e economia também. Mas, num primeiro olhar, assim, eu achei interessante, mas, é interessante, mas é algo que eu nunca faria. Sim. Daí a história foi se amadurecendo, amadurecendo, daí a gente, nesse mesmo período, a gente comprou uma área aqui, que é tipo um sítio, assim, que a gente ia construir. E com o tempo, eu ia conversando sempre com um amigo meu no ônibus, no caminho da faculdade, eu fazia faculdade numa cidade vizinha, e as ideias foram surgindo, até que quando eu terminei a faculdade, a gente começou esse projeto. Que legal. O pessoal ficavam confabulando no ônibus. Não, vamos fazer uma casa de terra boa, vamos fazer uma casa de... Mostra pra gente a famosa casa. Qual tu deu o nome pra casa já? Não, não, não dei nome, mas é Oh, tá. essa casa aqui. Gente, ela é muito linda, muito linda. Sim, então quem construiu ela foi tu mesmo? A história da construção foi assim, ó. Como eu não tenho experiência nenhuma mesmo em construção. Eu fui Jesus. criado mais. Aqui é uma cidade do interior, mas eu fui criado mais no centro da cidade ali. Então, a minha vida era andar de bicicleta, jogar videogame, jogar bola. Então, eu nunca tive contato assim, com nada assim. E eu tenho bastante dificuldade com questões assim manuais, serviços manuais. Então, para fazer a casa do zero, muito provavelmente seria bem difícil. Então, eu peguei mão de obra para fazer as partes assim mais Estruturais. convencionais, digamos, isso, que é fundação, estrutura, telhado. Daí no final, um pouco mais para frente eu conto a história, mas pro final assim a gente está um pouco cansado, eu peguei também mão de obra para ajudar em alguns acabamentos. Mas na parte mais bioconstrutiva, as paredes, na grande maioria fui eu sozinho que fiz. Em alguns momentos tive a ajuda de amigos, de familiares, mas na grande parte foi eu mesmo que construí.
Nossa, amei. É exatamente isso daí, uma das coisas assim que eu acho mais inteligente de ser feita assim numa obra. A gente tem outra aluna, a Ednardo, que fez mais ou menos também umas ideias dessa, que é justamente pegar e terceirizar essas partes mais complexas, né? Que são as fundações, a estrutura, o telhado. Aí com a casa coberta, a gente tem aquele grande, digamos assim, espaço para a gente poder trabalhar bastante a bioconstrução. A gente que eu falo, eu também não trabalho com estruturas pesadas, mas sempre quis trazer também essa questão da bioconstrução de, vamos fazer essa parede nós mesmos, vamos trazer os amigos, vamos trazer a família, porque no final são as paredes que a gente mais gosta, né? Que é tipo pensar, nossa, eu botei a mão na massa nisso aqui. Sim, sim. E a casa estando de pé, né, a gente não tem tanta pressa para estar fazendo as paredes, né? A parte estrutural ali que é um pouco mais delicada, né? Sim, exatamente. Aí eu E dando um giro assim pela casa, pro lado de fora. isso deve ter te ajudado também a economizar, né? Essa parte que a gente sempre fala também, que uma forma da pessoa economizar é ela realmente ir lá e botar a mão na massa e fazer parte dos serviços da casa, especialmente essas partes de serviço que são tanto técnicas de bioconstrução, que é mais fácil, porque como não utilizam, a maioria não utiliza cimento, utiliza materiais naturais, ela já chama mesmo a pessoa para botar a mão na massa e realmente, tipo, tá sem mais nada no fim de semana, vai barrear, vai construindo as paredes da casa e um dia a casa tá assim prontinha. Então, isso que eu acho lindo na bioconstrução, além da conexão, né, que a gente tem com a terra, com a palha. E, gente, parece, às vezes eu fui para tipo, parece um retiro para engenheiros, tipo um retiro espiritual, porque parece que é a primeira vez de fato que você está construindo algo. Tu teve essas sensações? Tive, a construção com terra, ela traz muito esse aspecto assim lúdico, né? Como se fosse uma brincadeira. Então o trabalho ele se torna, por mais que seja cansativo, pesado em alguns momentos, mas ele se torna muito divertido, né? Todo mundo gosta de fazer. O pessoal, os familiares, os amigos que nunca viram isso na vida, eles gostam muito. A parte de Diversão trás, para toda a É família. muito né? gratificante também. A parte de trás, que é essa parede aqui e essa daqui, e metade do outro lado é a alvenaria convencional. A gente fez as partes úmidas, que é o banheiro, a lavanderia, e uma parede da cozinha, que é onde está a pia. A gente preferiu fazer da alvenaria convencional, por a gente não ter muito conhecimento, nem muita prática, então ficamos com medo de fazer de pau a pique. Mas é Sim. possível, é possível. Lá dentro teve uma parede que a gente assentou cerâmica em uma parede de pau a pique, depois eu mostro lá. Essa parte de cima, aqui nós chamamos de oitão, não sei como é que chamam aí na Sim. região, mas aqui é pau a pique. Então é só essa parte de baixo aqui, que é de alvenaria convencional. Aqui no vídeo aparece que elas não têm diferença, mano. O É, acabamento, era isso que eu ia dizer, o acabamento ficou finíssimo, viu? Qual é o E acabamento branco? É tinta branca normal? então, o acabamento aqui, então a gente fez o reboco ecológico, foi um reboco de terra, cal, areia, e nós fizemos uma camada de cal fino. O cal fino ele é muito utilizado aqui na minha região. E daí eu pintei com tinta de cal também. E legal. é uma ótima opção para quem não conhece a tinta de cal. Eu acho que eu gastei uns R$ 50 para pintar a casa toda. Meu Deus. Que Muito bom, muito bom. E ficou linda, linda, linda no final. Eu gosto muito do branco também, porque e o cal, ele respira, né? O cal ele ainda permite a parede respirar. Então, a parte da bioconstrução que eu mais amo, que é a questão dela trocar a umidade com o ambiente externo, ainda mais aí que tu disse que está no meio de uma mata, né? Que aí deve ter Uhum, uma alta umidade em algumas épocas do ano. sim. A cal, ela permite que a parede continue fazendo essa troca e regulando o ambiente, usando aquela terra crua, aquela argila que tem na composição dela no meio dela, para regular automaticamente a umidade do ambiente, evita mofo, filtra o ar, melhora a Uhum. qualidade de vida das pessoas. Então, isso daí é coisa que, como tu disse no início, não tem preço, entendeu? É uma coisa que não tem preço, isso aí. E o pessoal tem muito receio com relação às chuvas e tudo mais. E essa parede aqui é um grande exemplo aqui nosso, que é o maior vão que nós temos. Ele tem 4,5 e como o oitão ficou com a face, aqui é a face leste. Vem muita chuva com vento e essa parede aqui molha sempre, molha sempre. A gente já pegou chuva que molhou lá no oitão, lá em cima, de tão forte que estava. E ela não tem nenhum sinal aqui de algum problema com relação à água. Até mesmo a janela, dá para ver, a janela ela foi pintada há um ano
e ela já está bem desgastada ó, por causa da chuva. E a parede está 100%, não tem Nossa. nem Olha defeito. aí, o pessoal acha que só consegue se pagar em produtos caríssimos da Né? indústria. Não, mas. Não, e tipo assim, uma casa dessas daí, tipo, não só tem muito mais qualidade de vida para a pessoa, como só pelo fato dela ter um beiral na lateral, ó, esse Uhum. pedacinho de telhado aí que passa ao redor de toda a casa, que é o bom chapéu que a gente chama, só o fato dela ter isso aí faz ela ser uma casa mais durável do que aquelas casas tipo caixote clínica, que a gente tanto vê por aí, né, sendo repetido e repetido e repetido. Que Uhum, que todas as paredes viram telhado, as paredes ficam completamente expostas. Então, Uhum. isso daí é algo que muda muito a durabilidade. Tu usou que telha aí? Telha cerâmica com forro de madeira e um detalhezinho ali na frente de madeira, no É, telhado? aqui a gente colocou a telha cerâmica convencional mesmo, né? Mas aquela mais comum, não aquela com esmalte, né? Daí a gente usou forro de pinos tratado, porque questão de madeira aqui na minha região, ela é bem complicada, sabe? É uma região, sim, por mais que eu falei, tem matas e tudo, mas a Mata Atlântica é a mata mais explorada aí do Brasil. Então, hoje em dia não existe madeira aqui na nossa região. Ou é pinos, ou é eucalipto. Daí tem as ditas madeiras de lei, que é uma mistura de um monte de tipo de madeira, e são bem caras, né? Então a opção que eu encontrei aqui foi o pinus tratado, porque o máximo de coisa assim tratada eu preferi Hum. utilizar aqui, porque na casa que eu morava a gente tinha muito problema com cupim. Então é praticamente um trauma que eu tenho com o cupim aí. O que eu posso fazer para evitar eles, eu faço. A gente utilizou então o pinus tratado, e aqui na frente a gente chama de tábua de beiral, né? A gente colocou também. E todas as madeiras aqui da casa foram pintadas com stem. Daí foi de uma forma mais convencional, né? Porque até o momento eu não conheço nenhuma outra solução. Não, eu amo o forro de pinos, porque o pinos não só é bonito, como ele é 100% reflorestado, né? E além de ser uma madeira leve, eu acho lindo, lindo. E o stem, gente, que ele falou, é um impregnante de madeira que evita justamente o cupim. Eu acho que cupim, água, umas coisas assim que a gente tem que sempre estar de olho. Então, realmente, sempre comprar madeira já tratada. Ai, ficou linda demais, gente. Eu tô apaixonada. E a estrutura da casa também é de madeira, né? Ela é estrutura de eucalipto. Isso, a estrutura ela é toda em eucalipto tratado também. A fundação nós fizemos também. Eu queria fazer uma fundação em pedras. Eu até fui juntando umas pedras para fazer. Porém, o nosso terreno, e aqui, ó, dá para ver que ele tem um pequeno barranco, então ele foi cortado aqui e a terra foi jogada para esse lado. Então, metade aqui esse canto da casa, ele é um aterro. Então, a gente ficou com medo de fazer de pedra, né, por não formar uma estrutura única e sólida e dar algum tipo de problema. Então a gente acabou optando pela fundação convencional mesmo, por esse receio. Daí nós fizemos a fundação e deixamos uma espera, a gente usou uma barra roscada Hum. e fizemos um furo na base do eucalipto, e o eucalipto ele está então em cima da fundação, né, para evitar também apodrecimento e tudo mais. E Legal. toda a estrutura da casa, tanto né, a parte de pilares como as vigas, são em eucalipto tratado. Nós só temos duas colunas de concreto armado, que é lá no banheiro e na área de serviço. Ficou linda. Eu amo estrutura de madeira, gente. É uma das minhas favoritas. Inclusive, foi a que eu usei aqui em casa também. Eu usei madeira de demolição de uma casa que eu morava. Mas o eucalipto, não só a gente encontra no Brasil todo, a estrutura de madeira é muito econômica, porque, como ele disse, você compra a madeira pronta, coloca no lugar. Não precisa fazer aquela caixaria de madeira pinos. O pinos foi usado aí no forno. Normalmente na construção, a gente compra pinos, que é uma madeira até cara. Tudo hoje em dia tá caro, né? A gente pega o pinos e depois ele vira entulho. E aí a gente tem que usar uma quantidade absurda também de ferro e cimento, e o ferro está 3 vezes mais caro do que estava alguns anos atrás. Então, a estrutura de madeira, na minha opinião, hoje em dia é uma das que a gente tem assim como forma mais viável para o Brasil todo. E bonita também, ainda mais que ela combina muito com bioconstrução. E deixa eu te Uhum. perguntar, quantos metros tem a casa? Ela é uma casa de 58 metros quadrados. A ideia inicial dessa casa é o seguinte, ó. Então nós temos aqui para frente mais uma área aqui que nós pretendemos construir. Então a ideia inicial era fazer uma casa pequena, né, mais econômica, para que a gente pudesse morar aqui, se instalar, e futuramente nós pretendemos fazer outra casa aqui na frente. Na verdade, já era para ter começado, mas
uma hora a gente inicia. Isso, e daí essa casa aqui ficará futuramente como se fosse uma edícula, né? A cozinha, a sala ali ficará como uma área social e o nosso quarto ali ficará como um escritório para mim, né? Muito bacana. Vamos entrando na Deixa eu casa. te Vamos. falar, não, tu falou em economia, aí eu fiquei até curiosa. Essa casa aí, se vocês estão em Curitiba, se, de acordo com o seu B, sem contar a fundação, sem contar custo indireto, ela sairia a partir de uns 130 mil reais. Tu tem ideia de quanto é que tu gastou? Eu, desculpa perguntar assim, se não quiser falar, não tem problema, tá? É porque Não, tranquilo. a gente faz como estudos de caso, sabe? Tá. Então, assim, ó, a região de Curitiba, ela é uma região bem cara aqui, comparado com a minha cidade, para construir, né? Mas aqui na minha cidade, que se chama Quitandinha, o preço de uma obra convencional, com um bom acabamento, né? Não vamos dizer que é um acabamento fino, assim, mas com um bom acabamento, gira em torno dos 1.500, né, o metro quadrado, mais ou menos. E essa casa aqui, é, eu não tenho a noção exata assim de quanto foi gasto, porque eu não gosto de ficar anotando as coisas assim. Eu até comecei, mas chegou uma hora que eu parei, sabe? Mas Sim, eu tenho eu uma entendo. noção, mas eu tenho uma noção bem boa de quanto foi gasto. Essa casa aqui, ela foi gasta mais ou menos R$ 1.000 no metro quadrado. Nossa, Gira em torno dessa faixa muito bom. que, que foi um pouco abaixo, né, do valor aqui da minha região. Porém, né, nós construímos, né, em bioconstrução, só que a gente queria, né, uma casa, eu com a minha esposa, a gente queria uma casa que fosse bem, tivesse um acabamento bem próximo do convencional, sabe? E daí, então, o que a gente mais gastou, eu acredito que em torno de 30, 40% foi no acabamento, porque o acabamento, na sua grande parte, foi mais convencional. Sim. Então, esse foi o maior gasto que a gente teve. Se a gente tivesse feito cimento queimado, tivesse usado outras técnicas aí bioconstrutivas, a gente teria economizado muito, muito dinheiro. Entendi, não, mas mesmo assim, Ave Maria, vocês tiveram uma economia absurda. Como tu falou aí da região, já foi uma economia muito boa. E em relação ao seu B, aí foi uma economia ainda maior. E deixa eu te falar, mostra ela pra gente por dentro. Vamos? Então vamos entrar. Então, só para contextualizar essa Ah, questão da parte convencional, é que eu e a minha esposa, a Josi, né, a gente cresceu em casa, assim, nós somos de origem humilde, e a gente cresceu em casa assim que tinha todo tipo de problema. Era cupim, era coisa que não funcionava, era falta de acabamento. Então, por isso que a gente preferiu, né, optou por fazer uma coisa assim bem caprichada. E em alguns momentos nós não conseguimos, por falta de conhecimento e prática, fazer isso através da bioconstrução. Então, por isso que a gente optou pelo convencional. Então, aqui é a parte interna dela. Gostei do mobiliário. É, eu tem bastante móveis de bambu, ó. Aqui são dois sofás de bambu, que é de um artesão aqui da cidade, né? Tem a mesinha de centro aqui também. É bem Lindíssimo bacana, esses móveis em bambu. lindo bem demais. bacana. E a nossa mesa aqui também é em bambu, ó, as cadeiras, a mesa. Maneiro. Esse tampo Essa, da mesa é de bambu, Não, não. Isso aí. não, é o teca, né? tampo, o tampo é de piso que a gente retirou da clínica que eu trabalho, foi feita uma reforma, daí eu guardei um tanto e um tanto foi feito esse tampo de mesa aqui, que O ficou piso bem virou bacana. a mesa, muito bom. Subiu na vida, literalmente. E daí aqui fica a nossa cozinha, então essa parede aqui, que do outro lado é o banheiro, ela é feita de alvenaria convencional. Já essa parede aqui do lado, que fica em cima desse fogão, isso aqui é um fogão a lenha, a gente fez mais rústico, assim, Muito lindo. É, feito de tijolinho. tijolinho maciço à vista. E essa parte aqui foi feito a colocação, né, da cerâmica na parede de pau a pique, né? Então essa parede aqui é pau a pique. E já Quem fazem mais de diria, 2 né, que é anos. pau a pique por trás. É, quem diria? Da gente aqui não diria, viu? Se tu não diz, a gente não diz. Quem vem visitar aqui às vezes não acredita. Daí por isso que eu fiz isso daqui, ó. Eu peguei e deixei um pedaço, fiz tipo como se fosse um quadro, né? Ai, eu amo essa ideia. Eu amo, eu amo, eu Olha amo, só, eu isso amo aí é muito. brilhante. Eu queria colocar um LED ali dentro, mas daí o LED precisava de fonte e eu não tinha planejado, daí ficou sem LED mesmo. Mas
Ficou Não, como se ali, uma fosse Coisa um brilhante, brilha. quadro. Eu viu? amo essa ideia. Aqui, as É a janelas, alma aqui, da casa ali. Tu tá uma janela pra É, alma da um casa. Muito bom. raio-x assim da parede, As janelas também as ficaram janelas, lindas, essas aí que vocês escolheram, o modelo arco em com cima na arco. bandeirola. as janelas, elas são de demolição. Porém, a gente coloca um adendo, assim, ó. Eu sempre falo nos meus vídeos que para você economizar numa construção, né, principalmente na bioconstrução, precisa de mão de obra própria, né, materiais do local e materiais de demolição. Porém, no material de construção, na minha realidade, vale a pena só se for doado, porque se for comprado, por exemplo, essas janelas aqui, elas foram compradas, não deu muita diferença do valor de uma nova convencional, sabe? Porque você tem que pagar o material, que o pessoal não pede barato aqui na minha região, e mais o frete, então acaba não compensando tanto, sabe? Mas eu vejo que na região de São Paulo, lá o pessoal pega bastante coisa de caçamba, né? Então acaba sendo valendo mais a pena. Tem muito na OLX também. Uma coisa muito importante mesmo, na hora da gente restaurar algum item, a gente vê quanto é que vai ficar esses pontos que tu falou do material, de quanto é que aquele material Sim, vale, sim, quanto é que o tratamento que aquele material vai precisar para ser reutilizado, e aí tem que ser feito uma continha mesmo para garantir. sim, Aí sim, tu colocou o forro de pinos também, lindo, as e luminárias, a casa toda é o mesmo forro de pino. muito bom. Forros de Então, pino tratado, muito bonito. As luminárias são de um aramado assim de madeira, né? ele é um material sintético que imita assim uma Ah, Ah, imita, imita, imita. mas ficou muito bom, tá imitando, e é bom que dura para sempre. e então aqui é a sala e cozinha conjugada, né? E daí Sim. aqui nós fizemos o nosso quarto. Então, o nosso quarto não tem nada assim de tão especial. Essas Essa, paredes são de pau a pique. tudo pau a pique. Nossa, dá para vender uma Delícia casa trabalhar aí, gente. E nesse. essa mesa aqui, essa mesa eu ganhei da minha vizinha. Ela é uma mesa de embuia e ela era dos jesuítas, que era bem comum aqui na minha região. Essa mesa que deve ter uns 100 anos, mais ou menos. Eu Nossa. lixei ela, restaurei e tô usando aquela do meu escritório. Ah, eu amo esses móveis que tem história. Muita Olha história. aí a cama. Olha aí o violão pra É, tocar a também. cama, a cama também é de bambu. E ela é inteira de bambu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a parte de baixo. Aí, Ó, Olha aí, até a estrada de bambu. ela é bambu dá para inteira. fazer tudo. Tudo. Aqui tem o nosso guarda-roupa. Os móveis é mais convencional mesmo, assim, não, Sim, Sim, não coisa tem linda muita. demais. Os acabamentos, tudo, a simplicidade ficou. e assim, muito bem feito. É, o finíssimo acabamento. Finíssimo acabamento mesmo, É. tipo, as E paredes daí a, branquinhas deram muita amplitude também. e daí a parte, né, que foi feita em alvenaria. Então Que é não as tem áreas diferença úmidas. nenhuma. É, quase ninguém. Não dá pra notar, na verdade. Não dá para notar que o meu alvenaria é um pau a pique brilhante. Eu adorei aquele quadro lá que mostra o pau a pique por Né? dentro. Olha a estrutura de É, madeira também, como ela é bonita, que ela aparece no meio da Eu casa, então é um gosto também, os contraste, né? pilares de madeira É, aparecendo. aparecendo. alguns ficaram aparentes e alguns acabou embutindo, né? Pois É, eu acho Essa que devia ter parede, deixado ela aparente. essa parede aqui é pau a pique, ó. Essa daqui já é convencional. E ó, É não tem linda, não tem diferença diferença. inacreditável. A Se a gente gente, botasse todo mundo pra botar parede um, parede 2, ia todo mundo errar. porque tem muita gente vai para a bioconstrução e faz aqueles desenhos típicos da bioconstrução. isso, Aparece você, oh, não, claramente aqui é uma casa mais roots, mais raiz. Mas pra ser a arte expressada, né? É, Nas paredes. mas dá para ver, não, a gente tem como atingir Também a um. mesma casa convencional, só que com a técnica de terra crua. Muito bom. E teve muita economia com isso. E falando em terra crua, como é que tá sendo Ah, é boa. em relação à temperatura É, na podemos casa? sair já É, pode sair já da casa. pode virar pra ti, vamos conversar um pouco? então, a questão da temperatura é E o seguinte, acústica. e a acústica. A acústica ficou muito boa, sabe? Quando a gente fecha a casa, assim, isola muito bem o som. Até quando tem alguém chamando fora, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de escutar, sabe? Questão, assim, de temperatura, dá uma boa. A gente sentiu uma maior diferença no calor, sabe? No calor ela acaba ficando bem fresca. Mas como nós vivemos aqui, né, diariamente, e tudo a gente acaba, né, se adaptando, se acostumando e não percebendo tão bem.
Mas quando eu saio daqui e vou lá para a casa da minha mãe, que é de alvenaria convencional, a gente percebe a grande diferença que dá, assim, da questão térmica, no conforto térmico. Já no frio também dá essa diferença, a casa fica mais quente, mas a gente mora numa região muito fria aqui, sabe? Quando eu teve até um vídeo que eu postei, que eu tava fazendo uma parede, eu tava amassando barra a -3 graus aqui, que foi um ano bem frio, assim. Era 11 horas da manhã, tinha gelo na grama ainda, então é bem frio. Então, Sim. no frio, a gente não sentiu assim aquele conforto para dizer, Sim. nossa, que bacana que tá, sabe? Mas, por exemplo, se nós ligamos um fogão a lenha, acendemos um fogão a lenha ali dentro, é, ela tende a segurar bem o calor dentro da casa, sabe? Deixando mais confortável. A única coisa que a gente não acostumou muito bem, assim, principalmente no começo, a gente sentia como se tivesse de noite, quando fechava toda a casa, como se estivesse meio sufocado, principalmente a minha esposa. Ela relatava isso. Uma sensação assim, sabe, tipo, é difícil de descrever. Daí eu refletindo um pouco sobre isso, eu cheguei à conclusão que essa sensação não é pela temperatura, é pelo isolamento acústico que ela oferece. Então você se sente isolado, assim, e fica aquele negócio meio como se estivesse numa caixa fechado, sabe? Entendi. Muito E, isolamento demais e Cadê de aquele sons. sonzinho da. Cadê o grilo, né? Não tô ouvindo o grilo, Mas não consigo dormir. é mais os sons ou seria mais assim, umidade presa dentro da casa? não, umidade não. Umidade eu percebi assim na questão, por exemplo, quando a gente vai fazer comida, né? Que começa a formar muito vapor. Se a casa estiver fechada, ela tende a segurar um pouco mais essa umidade dentro. Ela não escapa com tanta facilidade, sabe? Sim. Então, por exemplo, os vidros assim ficam bem suados e tudo mais. Mas é mais por causa do som que dá essa sensação, sabe, de que a gente tá fechado, sabe? Ah, excelente. Essas experiências que tu está compartilhando aqui, com certeza vão ajudar muitas outras pessoas que vão estar assistindo esse vídeo agora, ou que vão estar talvez assistindo o Intensivão da Construção no dia 8 a 10 de Maio, maio, às 7 horas da noite, a gente vai estar exatamente. falando dessas técnicas de bioconstrução, de outras técnicas de bioconstrução. Então, eu fico muito feliz de ter topado gravar esse vídeo aqui com a gente, Lucas, e muito feliz por vocês terem conseguido construir a casa própria e com um valor tão acessível, né? De R$ 1.000 por metro quadrado, que é o que a gente tenta muito mostrar para as pessoas, né? Que, tipo, tem opções, gente. A gente consegue, às vezes a gente não consegue o convencional, mas saindo fora do convencional, a gente consegue algo, apesar das nossas, muitas vezes, dificuldades financeiras, né? Então a gente pode usar aí a criatividade, ou como o Lucas fez, pensou fora da caixa, fez uma casa bioconstruída e aproveitou. Ave Muito Maria, arrumada, aconchegante, assim, os detalhes dela estão tão muito bem lindos. feitos. Linda, 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 linda. Parabéns, de verdade. Muito obrigada aí por compartilhar com a gente essa O experiência. beiralzinho do telhado, O que que tu deixa aí aparecendo de manteiga. últimas palavras pro público do YouTube? Então, o que eu deixei hoje as palavras é que muitas pessoas entram em contato comigo aí, dizendo, né, o sonho de construir a própria casa e tudo mais, né? A bioconstrução, ela é um meio muito viável, né? Capaz de gerar uma grande economia, capaz de gerar conforto e tudo mais. Porém, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado com relação assim, a fantasiar muitas coisas. Porque eu percebo que o pessoal, eles olham esse tipo de construção e acham que é de graça, né? Que não tem custo. E infelizmente tem esse custo e a gente precisa pagar. E então é uma opção viável, porém a gente precisa tomar alguns detalhes, que é o que eu sempre digo, aproveitar os materiais que tem no local, materiais de demolição, principalmente se forem doados, e mão de obra própria, né? E é um trabalho que mesmo se eu fiz, qualquer um pode fazer, porque eu tinha zero habilidades manuais, né? É uma grande dificuldade mesmo. Agora que eu estou desenvolvendo um pouco melhor, então se eu conseguir fazer, qualquer pessoa consegue, É, né? porque assim, tu é psicólogo, né? Sim. Então tu achou assim terapêutico construir uma casa? Ah, sim, é terapêutico, sim. Eu sempre costumo dizer assim, ó, principalmente para as pessoas que eu atendo.
Até tem essas frasezinhas clichê de Facebook, né, que dizem, depressão é excesso do passado, ansiedade é excesso do futuro, né? E tem técnicas terapêuticas que buscam justamente isso, né, trazer a pessoa para o presente. Então, por isso que atividades manuais, né, artesanato, essas coisas, todo mundo diz, eu me sinto bem, é um hobby, né? É porque é uma coisa que nos traz para o momento presente, né? E o momento presente, por si só, ele já é terapêutico. Então, a bioconstrução não deixa de se encaixar nessa Pois é, questão. eu também acho. Eu acredito que a pessoa sai um pouco assim de é, problemas abstratos para ter problemas concretos ali. Tá Sim, sim, faltando meu cimento, preciso levantar aquela parede, não sei o que. sim, Fica sim, sim. naquele... Oi, gente, não esqueçam de deixar o like, comentar aí embaixo o que é que vocês acharam. Se forem bioconstruir, estudem, tá? E também, como ele disse, né, preparem-se, porque é mão na massa, é suor, mas leve como uma forma de terapia. Lucas, muito obrigada por conversar hoje conosco aqui. A gente amou conhecer tua casa, tá um finíssimo acabamento, assim, diamante, de linda, e espero que vocês curtam bastante aí durante muito tempo. Um beijo aí pra tua família, todo mundo que ajudou, e é isso. É isso, até mais. Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau, tchau.